perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... Conhecimento da língua, autorização... Como Le Breton era o grande... Professora Maria Luísa, a senhora conhece a história da alfabetização no Brasil. Eu queria começar do começo. Quais foram os primeiros esforços para a alfabetização aqui na Brasil Colônia? O governo de Portugal, na verdade, abriu mão de abrir escolas ou permitir a abertura de escolas no Brasil Colônia, pelo menos até o século XVIII. Tá. Então, ele praticamente deu o monopólio da educação aos jesuítas. Uhum. Os jesuítas chegaram junto com a primeira colonização, em 1549, e como eram eles os construtores de colégios, os melhores da Europa de então, logo depois, um pouquinho depois da criação da Companhia de Jesus, né, eles vieram para o Brasil com a finalidade missionária, em primeiro lugar, e de formar sacerdotes, em segundo lugar. A finalidade missionária é a catequização. Catequização dos índios. E eles queriam formar sacerdotes dos índios? Não, sacerdotes brancos, tá não é? Para ensinar os índios e para aqui ficar. Tá muito bem. Então veio uma pleiade de sacerdotes, de padres, de irmãos, não é? José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e outros, e já partiram para a criação dos primeiros colégios. O primeiro foi em Salvador, depois no Rio de Janeiro. Em São Paulo, por exemplo, todos sabem que em 1554 foi fundada a cidade através de uma escola. Não é? O pátio do colégio é o centro da cidade, onde nasceu a primeira escola. Era uma escola para índios, né? Que os índios aqui eram abundantes, e era uma escola também que visava, eventualmente, formar sacerdotes. A senhora, só um minutinho, a senhora falou que os jesuítas eram os maiores construtores de colégios. Em que sentido? Eles criaram, no final do século XVI, eles criaram a Ratio Studiorum, que era uma espécie de um manual, de um compêndio completo de como ensinar, desde o curso primário até os mais altos, não é? Então, quando eles chegaram aqui, eles tinham a Ratio Studiorum. Já tinham, antes disso, eles já tinham a instituição do colégio e aplicaram esses colégios em Salvador e no Rio de Janeiro, os maiores colégios que nós tivemos, não é? E depois em São Paulo. Mas esses colégios, muitos deles nasceram também com a finalidade de ensinar o índio, não é, a evangelização. Então, para isso, precisava que o índio soubesse o beabá, que soubesse ler, escrever, para poder ler os manuais da missa, os manuais de orações, enfim, os primeiros degraus, né, e ser batizado. De maneira que eles, nas missões jesuíticas, e foram várias aqui na região de São Paulo, ao longo do litoral, não é? Essas missões de indígenas tinham também a escolinha, vamos chamar assim, entre aspas, de ler e escrever. E como era ensinado ler e escrever? O problema é que eles tinham as línguas deles, né? Então, a ideia era culturar o índio dentro da cultura europeia. Na verdade, eles fizeram também dicionários da língua tupi, da língua mais falada pelos índios, mas, na verdade, o que se buscava era ensinar a alfabetização pelo método mais simples, não é, ao índio, através da música, através de instrumentos, através de cantos, religiosos ou não, e ensinava-se o índio, não é, a ler e escrever. Mas era assim, beabá, como é que é?
Olha, a base mesmo, a gente não sabe bem. Sabe que eles alfabetizavam, né? Agora, isso era o comecinho mesmo, realmente, que tinha que ser pelo beabá. Então, a senhora contou como foi o século XVI e disse que a 17, coroa... 18 também. 17 e 18 também. E disse que a coroa portuguesa abriu mão de ensinar. Quando que ela retoma Então, quando foram expulsos os jesuítas, em 1759, nessa altura já havia um sistema, não é, pelo Brasil, muito ainda incipiente em termos de abrangência, mas no mundo inteiro ocidental, das grandes potências, dos grandes países, ainda também só se ensinava uma elite, não é? Dos príncipes, dos nobres, dos aristocratas, e muito poucos jovens. Também não era todo aristocrata que era alfabetizado na Europa. Então, a escola popular, como nós chamamos, a escola do povo, a escola para todos, não era uma instituição nem do século até o século XIX, final do século XIX. Só começa a partir daí, nos grandes países. Então, o que se fazia nesta época, nesses colégios jesuíticos, era o que se fazia também em outros países. Só uma pequena elite, e no caso dos colégios, elite branca, descendente de colonos, né, que eram admitidos nesses colégios. Esses colégios não eram colégios de alfabetização em geral, eram colégios já, vamos dizer, forçando um pouco a nota, de segundo grau. Tá bom. Então, aí se ensinava gramática, gramática latina, gramática portuguesa, e ia subindo, não é, em termos de matérias, até chegar à teologia. Teologia era o máximo, era o ponto aquele objetivo de formar sacerdotes. Mas como os colonos portugueses pressionaram o governo, pressionaram a coroa, pressionaram os jesuítas para que aceitassem seus filhos logo no começo, não só fosse uma espécie de seminário, mas também que esses colégios também recebessem aqueles que não se encaminhavam para a carreira eclesiástica, então eles receberam também, logo no início, não é? Há que ver que nós estávamos saindo do Grande Concílio de Trento, que foi em meados do século XVI, concílio esse que criou praticamente os seminários para a formação de sacerdotes, as escolas paroquiais para ensinar o beabá, isso na Europa, para que se pudesse ler o catecismo, criou o catecismo também, não é? Então, todos esses instrumentos são do século XVI. Tá bom. E vários outros. E aí, mas a senhora estava dizendo que em 1759 os jesuítas foram expulsos. Isso. Nessa altura, havia outros colégios, além do Colégio de Salvador, do Colégio do Rio de Janeiro e do Colégio de São Paulo, Haviam 17, mais ou menos, colégios jesuítas nessa época, pelo Brasil. Mas e eles poucos. tinham o monopólio do ensino? Ninguém mais podia ensinar? Na verdade, outros podiam, Sim. mas eram poucos. Né? Na verdade, franciscanos, carmelitas tiveram nos seus conventos um ou outro colégio, também para formar sacerdotes prioritariamente. Mas, na verdade, era praticamente só os jesuítas. Havia um ou outro professor leigo, não é, que reunia para ganhar o seu dinheirinho, reunia alguns alunos assim na sua casa, na sua fazenda, e ao lado disso os preceptores, né, os tio-padres que pelas fazendas, Tio-padre, a senhora falou? Chamava tio-padre, era aquele padre que era contratado por um senhor de engenho, por um proprietário de fazenda, né, para que ensinasse seus filhos. Né? Seus filhos nem todos iam para colégio, eram raros. Eu, mais ou menos, fiz uma contabilidade, era 0,1% da população brasileira que estava dentro dos colégios existentes. E quantos, em termos absolutos, quantas pessoas os colégios fundaram? Isso eu não sei dizer para você, mas eram poucas, né? E eram da classe... Porque 0,01%, eu perguntei isso porque eu não tenho ideia da população, né, do século
Mais ou menos Mais uns 1.750. 2.500.000 habitantes. Ah, tá bom. Não é? Então tinha o quê? 200 pessoas nos É colégios? isso, é isso. É isso? É mais ou menos isso. Tá bom. Eram muito poucos, né? Então, nesse ano que foi expulso, os jesuítas foram expulsos, não é? O governo português resolveu assumir. 2.000 Foi pessoas, né? Eu resolvi corrigir Mais ou aqui. menos, 2.000, né? Não 200. Tá bom. Então, o governo português criou o ensino público. Foi o primeiro, praticamente. Quando os jesuítas se foram. O ensino público foi um dos primeiros, fora a Alemanha, não é, que já tinha instituído o ensino público. Na verdade, Portugal foi dos primeiros países da Europa. Ou aqui? Para os dois, foi Tá criado bom. para os dois, porque foram expulsos daqui e de lá também, bem, e tá. de todas as colônias. Então, eles instituíram a escola régia, a escola pública, e essa escola era constituída pela escola de ler e escrever, Tá bom. principalmente. Tá. Né? E contar. pública porque era... Porque era gratuita, porque era mantida pelo Estado, não é? E paga. Mas isso não faça ilusão nenhuma, porque ela foi instituída em 1759, mas só veio a realmente, no Brasil, a ser homologada, a ser instituída, a contratar os primeiros professores, em 1772, vários anos depois. E mesmo assim, quando nós decretamos, enfim, quando nós proclamamos a independência do Brasil em 1822, houve em seguida a Constituinte. E nessa Constituinte, você vê as declarações de vários, né? Eles instituíram o ensino público gratuito, mas há vários depoimentos de províncias do Império que diziam que não tinha nunca tiveram um único sequer professor régio contratado. Tá. Então foram muito poucas nessa fase. A senhora disse que o primeiro professor contratado é de 1770, 1772, você falou. Por que a senhora sabe tão exatamente? Ele foi contratado pela coroa e vem para o Brasil? A gente sabe alguma coisa desse? Não. Ele é contratado aqui, na sua própria cidade, não é? E ele deveria passar por um exame que mostraria que ele sabia ler, escrever, contar e um mínimo de doutrina cristã, porque essas são as matérias. Ler, escrever, contar e doutrina cristã, toda iniciação. Então, ele provava que ele sabia ler e escrever, não é? Contar e o mínimo necessário. Então, esse professor passava na frente, nós estávamos dentro do sistema do padroado régio, igreja e Estado juntas, né? Então, ele tinha que passar, em princípio, nesse exame, diante do governador da capitania e do bispo, se houvesse. Se não houvesse bispo, pelo menos uma autoridade eclesiástica maior. Quem eram essas pessoas que vão ser professores? Pois é. O perfil social desses professores é um perfil de pessoas muito pobres, em geral. E muitos deles velhos. Já não tinha mais o que fazer, não tinha emprego nenhum, não tinha ocupação. E esses homens, que geralmente eram pessoas que também não tinham uma outra forma de sobrevivência, não é? Porque nós estamos num país de escravos, um país rural, essencialmente rural, com muito poucas cidades, e não havia uma possibilidade, uma gama variada de profissões e de empregos assalariados. Bom, esses homens também não tinham, em geral, esses professores não tinham escravos. Então, eles tinham que se dedicar a alguma atividade. Dizia-se muito, no começo do século XIX, que quando o sujeito não tinha forma nenhuma de trabalho, não encontrava nem mesmo para fazer café nas repartições, ele ia ser professor primário. Então, a história, vamos dizer, de uma desvalia
do professor. É. É uma história antiga. Antiga. Não, mas no Império principalmente, não é? No século XIX inteiro, esse professor, em geral, é um professor que é das categorias, em geral, das categorias mais empobrecidas e sem nenhuma profissão. Então, ele vai se dedicar a ensinar a ler, escrever e contar. Quando os jesuítas são expulsos, houve uma desorganização do sistema de educação, professora? Houve. Porque a senhora fala de que eles foram expulsos em 1759 e os primeiros professores foram contratados em 1772. Então, nesse período aí, a escola sumiu? O que aconteceu? O governo permitiu que outras ordens eclesiásticas assumissem, mas nenhuma praticamente assumiu. Nós não temos, pelo menos, documentação. Eu procurei por todo lado e não achei, nem por parte dos beneditinos, nem dos franciscanos, nem dos carmelitas, que eram as principais ordens religiosas. Eu não encontrei escolas de ler e escrever. Não é? Havia, às vezes, uma ou outra escola dentro do convento, mas, mesmo assim, na verdade, eles não assumiram. Quem parece que assumiu um pouco essa educação das crianças eram esses professores particulares que juntavam meia dúzia de alunos na sua classe, na sua casa, e que cobrava uma miséria de cada um, né? E era uma forma de sobrevivência. Esses não eram os que davam as aulas régias, não são esses de mais tarde, 1770. Não. Esses são, vamos dizer, freelancers. Mas eles também conviveram sempre com o professor régio, né? A partir daí. Tá. Então, isso era uma forma de uma educação privada, vamos dizer. Vamos dizer que sim. Tá. E havia uma regulamentação de um ou de outro sistema de ensino? De vez em quando havia, de vez em quando não. Tá bom. Sempre houve uma reclamação nesse sentido, de que não havia regulamentação nenhuma. Em 1827, finalmente o governo resolveu fazer uma lei geral de ensino, foi a primeira do Brasil. É posterior à Constituição isso, né? Posterior à Constituição. Que foi de 1824, né? Essa que a senhora citou. Isso. Tá bom. Então, em 1827 fez uma lei geral de ensino. A primeira lei. Tá bom. A segunda só vai ser em 1961. Você veja que o ensino no Brasil é uma coisa complicada. 140 anos depois. Que foi a lei de diretrizes, a primeira lei de diretrizes e bases do Brasil. Essa é a primeira, a segunda. Mas a lei geral, essa lei geral, ela criou o ensino feminino pela primeira vez. Permitiu para mulheres. Não é, para mulheres. Só podia ser dado por professoras, né, o que restringia ainda mais o problema, porque eram poucas as mulheres alfabetizadas. E também para as mulheres não era necessário discriminar as matérias que deveria haver no ensino de primeiras letras, mas para as mulheres não precisavam contar. O contar era o mínimo necessário de números e nem nada de aritmética, nada. Então, a mulher ler e escrever. Para a mulher, ler, escrever, doutrina e prendas domésticas. Ah, muito bem, rapaz. Ensinava a bordar. Ensinava a bordar. Deveria. Não ensinar, mas deveria ensinar a bordar, costurar e etc. Né? Passar, engomar, todas essas coisas. Tá. Mas era difícil a escola ensinar isso. Tá, então isso em 1827, então pela primeira vez tem um ensino para mulheres. Também esse foi o ensino geral, né? Sei. Agora, em 1834 houve o ato adicional. Esse foi um pouco caótico para o ensino primário, porque descentralizou radicalmente o Brasil e o ensino. Então, cada província, chamava-se província e os estados, cada província deveria ser a responsável pelo ensino primário e ensino secundário, se houvesse. O ensino secundário... Para as províncias em 1834. Então. 34. Tá. Conclusão, piorou, porque as províncias estavam menos aparelhadas ou equipadas, ou com pessoal, não é? Intelectual preparado para assumir a direção dessa. Então, também houve um problema gravíssimo no Império, dessa descentralização, que cada presidente de província
a partir de 1834, era um presidente que ficava, no máximo, praticamente, em média, 1 ano no poder. Então, ele não tinha condições, e era um apaniguado, era um indicado, né, pelo Ministério Central, entre os apaniguados. E sempre eles viravam, movimentavam muito de província em província e ficavam um pouquinho, alguns até meses apenas. Raríssimos os que passavam de 1 ano no poder. Então, eles dependiam da Assembleia já instalada, né, do parlamento da região. Ora, esses também eram pessoas pouquíssimo preocupadas com a educação de base. Os discursos eram belíssimos, né? Nós estamos na época dos bacharéis, né? Foi criada a Faculdade de Direito de Recife e de São Paulo nesse ano de 1827. Então, esses bacharéis ensinavam a retórica, ensinavam o discurso, ensinavam a falar bem, era muito importante na época. Então, discursos nós temos belíssimos, reformas várias do ensino, mas todas reformas de papel praticamente. Em 1830, digamos, como é que o Brasil está antes dessa descentralização? O que é que a gente tem aqui? Olha, na verdade, está em situação muito precária em termos de educação, né? Nós não temos ensino superior, nós não temos ensino secundário. O secundário era considerado apenas a cadeira de gramática latina, ensinava-se o latim e depois a gramática. E se preparavam em alguns centros para a Faculdade de Direito, que foi criada em seguida. Tá bom. Fora isso, nós temos a Escola de Ler, Escrever, Contar e Doutrina Cristã. Ora, essa escola, ela através desse período do Império, ela é multiplicada em todas as cidades queriam ter uma escolinha. Pois é. Mas, em sua grande maioria, ou não tinham professores, ou professores que ficavam muito pouco tempo, não é? E esses professores, na sua grande maioria, eram nomeados pelos políticos. Era uma forma, não é, de captar, vamos dizer assim, votos, ou nem votos não era, mas vamos dizer, de colocar os seus apaniguados, não é? Eles chamavam de filhotismo na época, não é? Esse sistema. Instituíram aqui e ali concursos para ver se moralizava um pouco o sistema, mas esses concursos também eram todos eles fraudulentos e se nomeava aqueles que realmente tinham maior indicação. A senhora mencionou também os preceptores, e eu suponho que havia as preceptoras, ou não, ainda até 1830. Não temos ideia de mulheres, não é nada. Mas parece que as mães das crianças de proprietários rurais também tinham uma ação muito importante, pelo menos para ensinar as primeiras orações, os primeiros princípios. Era também, e se baseavam também um pouco na escrava, não é? Na ama de leite negra, que depois virava um pouco a educadora no sentido mais mínimo possível, em termos de, muitas vezes, ensinar a bordar, ensinar algumas regras, não é? Mas ler e escrever mesmo, as meninas menos. Os rapazes, que iam ser os herdeiros da propriedade, ou aqueles que poderiam eventualmente ir para Coimbra, né? Em alguns casos excepcionais, esses meninos tinham um preceptor, que era geralmente um padre, que era o padre da capela do engenho, da capela da propriedade. A gente tinha parado na descentralização. Então, em 1834, o ato adicional, a senhora tinha contado, passa a responsabilidade do ensino primário e secundário para as províncias. E isso vai durar até 1931, desculpe, quando é criado o Ministério da Educação e Cultura.
O Na Brasil verdade, sempre foi atrasado em tudo, em termos de educação. Por quê? Porque a Argentina já tinha, desde os meados do século XIX, já tinha uma espécie de ministério central. Né? A educação era já regulamentada. O Chile é a mesma coisa, o Uruguai também, alguns outros países. O Brasil só vai ter um primeiro centro de poder que dirigia todo o sistema de ensino primário, secundário e superior e profissional em 1931, quando depois da Revolução do Getúlio. Tá. Foi o governo Getúlio que Foi criou. o governo Getúlio. E o primeiro-ministro quem foi? O primeiro-ministro foi Francisco de Campos, Francisco Campos, um mineiro. Que e depois deles teve uma reforma, Francisco Campos. E depois dele veio o Capanema. Gustavo Capanema ficou que bastante durou tempo. muito tempo. Foi o ministro que mais... E ele foi um bom ministro, você acha? O Capanema? Isso. Ele tentou montar o sistema de todas as peças, porque não tinha praticamente muita coisa. Né? Houve uma reforma muito importante no ensino primário, no ensino geral, que partiu de São Paulo, em 1890, com a República. Ah, sim. Então, aí nós tínhamos um grupo de republicanos que eram muito bem preparados. Uma boa parte deles veio da Faculdade de Direito, outros vieram da Faculdade de Medicina do Rio e os terceiros de Coimbra ou de países como os Estados Unidos. Alguns tinham ido para os Estados Unidos já estudar. Então, esse grupo, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, Caetano de Campos, não é, Gabriel Prestes, enfim, a gente podia fazer uma lista aí enorme que também fundaram o Partido Republicano anos antes. Foram eles que fundaram também o jornal A Província de São Paulo e o Estado de São Paulo. Eram muitos deles maçons, não é? E a maçonaria foi muito importante na revolução do ensino em termos europeus. Né? Esses homens tinham ido para as exposições internacionais que começaram a se fazer na Europa e nos Estados Unidos a partir dos anos de 1860, e nessas exposições internacionais eles não só viam aí a indústria e todo o progresso que havia em termos de indústria europeia e americana, mas viam também em termos de escolas. Havia sempre, em muitos deles, uma área dedicada à escola. Então, o material escolar que ia sendo descoberto, por exemplo, a carteira, onde a criança sentava, não é? Que tinha mesa e cadeira, como eles chamavam, juntas, é uma criação dos últimos anos, das últimas décadas do século XVIII, na Europa e Estados Unidos. Então, tudo isso são novidades, né? Cartilhas variadas, método novo. John Dewey, por exemplo, que, baseando-se em Pestalozzi e Froebel, ele cria a escola nova, a escola não é, onde se aprende fazendo, né? Essa escola nova. Então, tudo isso é final do século XIX. Tá bom. E esses paulistas estavam mais ou menos acompanhando esse progresso todo e querem implantar, mas no Império ainda é impossível, porque num sistema escravagista é incompatível com a escola popular. Porque você já tem aí uma proporção enorme da população excluída, impossível de entrar. Os escravos. E o sistema todo impede também, não é? É um sistema de elitista. Então, só com a proclamação da República, que começa também na Europa, essas ideias são novas, começam as ideias de democracia. É a época do progresso, progresso indefinido, como eles acreditavam, com toda aquela revolução industrial, né, que cada vez mais, evolução nos transportes e tudo isso, e tudo influi numa escola nova. Tá, então, em 1890, teve... essa reforma do ensino paulista que fez o quê? Várias coisas. Além de ter, por exemplo, incorporado as ideias de Dewey, como a senhora falou. Mas o que ela faz em termos físicos, vamos dizer? Ela implanta um sistema? Ela cria a escola normal nova. Uma escola normal que agora é seriada, com um programa mínimo
e com um colégio que hoje nós chamamos de aplicação, e que naquele tempo era uma escola anexa que era de primário para meninos e primário para meninas, para a prática de um ensino, que é novo. Seriada, a senhora diz, porque até então Não, era uma toda uma classe única, só, né? tá? Era Com uma classe isolada. o mesmo professor atendendo individualmente os diversos níveis. os vários alunos. E era só para alfabetizar, né? Tá. Agora, a partir daí, não. É criado a escola normal em primeiro lugar. Eles estavam convictos, esses paulistas, de que sem professor bem preparado, não era possível você fazer reforma nenhuma. Ficava tudo no papel, como sempre fez. E eles tiveram a sorte de ter duas grandes professoras, além do Caetano de Campos, que era um homem muito culto e preparado, e do Gabriel Prestes também, e outros. Eles tiveram a sorte de ter duas professoras muito bem formadas nos Estados Unidos, com curso superior. Uma delas a brasileira e uma delas a americana. Quem são elas? Miss Brown era americana, que veio convidada pelo colégio que se implantava, a escola americana, que depois deu o Mackenzie College, e foi o modelo para essa reforma toda. Sim. E ela tinha curso superior. E também a Maria Guilhermina Loureiro, que foi uma brasileira que estava lá no Rio de Janeiro, e o governo estadual descobriu que existia esta Maria Guilhermina, formada e que tinha dado aula em escolas normais americanas, e foi chamá-la. E ela disse, eu tenho uma família grande, eu preciso de um mínimo, e pediu uma bela remuneração, e o governo pagou. Então, Será que ela ganhava mais que o marido dela? parece que ela já não tinha mais marido nessa altura. É? Ah, muito bom. Por isso que ela pode ser uma profissional, talvez, né? Talvez. Bom, então isso Esses deve ter foram sido da uma escola normal. revolução. Foi uma revolução total. Porque a tal ponto profissionalizou, inclusive, a profissão de professor. Finalmente, Exatamente. tornou o professor alguém... Mas não ficou só aí a reforma, não é? A reforma resolveu também criar uma escola primária como havia na França e nos Estados Unidos. Essa escola primária que você falou. é o grupo escolar. Essa revolução foi o grupo escolar, 2 anos depois. Se criou. O que é? É a seriada de com vários anos. E vai cada série com um professor, e cada série vai progredindo. A primeira era para alfabetizar, a segunda, etc, etc. Cada um com programa, havia um programa já. Quando é criado o primeiro grupo, professora? Aqui em São Paulo. Eu sei, mas quando? Em 1895, na Luz. Muito bem. Presidente Prudente de Moraes chamava-se. Presidente Prudente de Moraes, no bairro da Luz. Infelizmente foi destruído. Eram grupos monumentais, eles faziam questão de que, como nos Estados Unidos, fizessem escolas monumentais que todo mundo pudesse ver e que atraísse, né, a população para que valorizassem o ensino e a instrução que não era valorizada. Foi uma revolução no sentido de que os pais que não gostavam que os filhos fossem para essa escolinha do Império, que era tradicional, era um casebre na casa do professor, geralmente o professor atendia a família, atendia a rua, atendia e ao mesmo tempo os alunos ali, e tinha fumaça do fogão, e tinha os bichos entrando e saindo, uma sujeira danada, eram pardieiros. Transforma-se em um palácio. São verdadeiros monumentos esses. Vocês têm todas as fotografias nos anuários do Estado de São Paulo e de outros estados. Você vai ver que a preocupação era que se fizesse uma escola que tivesse, pela primeira vez, não só salas de aulas separadas, com janelas amplas, bem iluminadas, bem ventiladas, limpas, grandes, com quadro negro, que tudo isso faz parte de um ensino novo. Mas também que tivesse banheiros, pela primeira vez, né? Que tivesse pátios para as crianças terem recreios, não tinha recreio, passam a ter. Que tivessem galpões para a época de chuva, etc., que pudesse fazer ginástica. Então, é introduzida a ginástica. Depois é introduzido o Orfeão. O Orfeão foi uma outra enorme, não é? Revolução no ensino, não é? As crianças adoravam cantar e reuniam aí no Teatro Municipal, que é de 1911, reuniam por ano
às vezes, 3.000 crianças de orfeões das escolas públicas, dos grupos escolares, não é? Para cantar músicas que deviam ser, é uma época de nacionalismo, deviam ser do folclore brasileiro. Daí é que se fundou, que se formou, que emergiu Vila Lobos. Porque ele foi, junto com Cascudo, descobrir onde é que estavam essas músicas... Câmara Cascudo. Câmara Cascudo. Foram descobrir onde é que estavam essas músicas folclóricas para poder orfeonizar, vamos chamar assim, para as crianças poderem, as professoras. Assim. Se tinha, em 1911, 3.000 crianças cantando no Teatro Municipal, quantos alunos tinha no estado de São Paulo? Eu não sei dizer números agora, mas, de qualquer maneira, houve uma revolução em números também. Pois né? Porque antes eram escolinhas de poucos, máximo 100 alunos nas piores condições, né? Numa escolinha particular, uma escolinha na casa do professor. Mas o grupo escolar chegava a ter 1.000 alunos. Né? E por quê? Porque os pais... vendo aquele monumento, aquela escola linda, aí acorreram enormemente e matricularam seus filhos todos. Né? Então, a criança, nesse período, passa de ser criança para ser escolar. E toda a vida social começa a ser regulamentada, a gente não percebe isso hoje, mas ela começa a ser regulamentada pelo tempo da escola. Não é? Então, tempo de férias, tempo de trabalho, tempo de aula. Quando praticamente nasce a escola. Até ali a escola... Não havia, praticamente não havia. Tá. E esse movimento de construção de grupos escolares vamos dizer assim, do que a senhora está me contando, é uma organização da atividade de ensinar. É um sistema de ensino elementar. Até quando isso vai? Quer dizer, quando isso fica para sempre? Eu quero dizer assim, esse grande movimento de construir grupo, de botar as crianças para dentro da escola e tal. E de escola normal, juntas, né? De escolas de aplicação ao mesmo tempo. Porque isso começou, a senhora disse, em 1890. E também Jardim da Infância. Também. Nasceu também aí. Não é? Tá bom. E nasceu o ginásio. Pela primeira vez no Brasil, foram criados ginásios. Então, nisso, São Paulo liderou o país. E os outros estados vinham aqui saber como é que era, ou pediam professores daqui, normalistas, para ensinar lá os seus estados. Então, por exemplo, eu vou citar só um caso. Orestes... Pode citar mais. Orestes Quercia. Não é o Quercia, é um outro professor. Esse professor foi convidado para ir para Santa Catarina e o governo de lá, por volta de 1911, o governo de lá incumbiu de fazer a reforma igual ao São Paulo. Sim. E ele mudou todo, criou o grupo escolar, criou a escola de Jardim da Infância, criou a escola normal em bases novas, enfim, instalou todo o sistema paulista, que não é só Paulo, ele veio também de todas as peças de fora. E qual era a pedagogia de alfabetização nesse momento? Era a pedagogia chamada do método intuitivo de alfabetização, que é ou Escola Nova. Esse método intuitivo era o simultâneo também, não é? Que não era a classe toda junta, não é? Com quadro negro, com todo o sistema, material didático, para que a criança não tivesse mais um ensino individual, mas tivesse um ensino de classe, a classe completa, não é? E, ao mesmo tempo, homogênea em termos de idade e de avanço da alfabetização. Então, esse ensino intuitivo, ele pretendia que a criança aprendesse por si própria, não é? Em parte. Quer dizer, ele tinha as cartilhas, ele tinha o manual do professor, que ia ensinando como é que devia alfabetizar, e era aquele sistema que podia ser tanto da silabação, esse era condenado pelo intuitivo, quer dizer, começar A, B, C, D, decorar, depois junta as letras. Sim. Mas também a silabação por sílabas apenas também não era aceito. O que se pretendia eram palavras, ou, sobretudo, frases. Frases simples,
não é, que a cartilha mostrava e depois decompunha em sílabas e finalizava o livro com o alfabeto para decorar. Era muito ainda um método que não utilizava, como no Império, apenas a memorização, a decoração, não é? A decoração, muitas vezes, sem entendimento do que estava fazendo. O que se pretendia era de se utilizar na aprendizagem as várias capacidades humanas, não é? De memória, mas também de inteligência, de participação e etc. Então, professora, mas quando que acaba o grupo escolar? Era isso que eu tinha perguntado antes também. Pois é. O grupo escolar e a escola normal acabam de vez com a reforma militar, não é? Imposta de cima para baixo em 1971. O que acontece? Acontece que com a nova diretrizes e bases criada para a escola primária e secundária e depois a reforma universitária, que criou o curso de pós-graduação, por exemplo, que criou os departamentos dentro das universidades, enfim, tentou-se fazer uma reforma à la norte-americana, né? Bom, e com isso a escola normal praticamente acabou, o grupo escolar de todas as peças terminou e no lugar foi criado o ensino elementar, não é? De 8 anos, o antigo 4 primário e 4 do ginásio foram fundidos. Isso era uma tendência também generalizada no mundo inteiro, né? De fazer o ensino elementar obrigatório. Mas por que precisou acabar com a escola normal? Isso é que até hoje não se entende bem e se critica, não é? Porque a escola normal era uma escola secundária, não é? Não é uma escola superior. Mas, de qualquer maneira, era toda ela voltada, as boas escolas normais, eram voltadas para a formação do professor primário. Isso. E, sobretudo, do professor alfabetizador, não é? E o que se dizia é que houve realmente, quando se quer corrigir um erro, faz outro erro por cima, porque havia uma pletora, uma imensidade de escolas normais formando professor primário a mais do que, muito mais do que a demanda, precisava, né? Do que precisava. Então, também havia muita escola normal, principalmente as particulares, que era, vamos dizer, um centro de negócio, né? de comércio, de ganhar dinheiro, e que formavam muito mal os professores. Então, a ditadura quis que as faculdades de educação passassem a formar os professores primários. Não só o de primeira a professor quarta. primário, mas também o professor do professor primário. Tudo junto. Sim. E isso, até hoje, é assim, né? Praticamente terminaram com as escolas normais. Mas não existe hoje uma habilitação para o magistério? Pois é, no lugar deles, eles viram que tinham errado, então criaram no lugar uma habilitação para o magistério de primeiro grau e uma habilitação para o magistério de segundo grau, aí especializado nas várias disciplinas. Mas esta habilitação foi pior a emenda do que Sorgento, porque, na verdade, ela habilitava para várias coisas e não habilitava para nada, não é? Na verdade, o professor primário deixou de ser um professor bem preparado, como era, teoricamente, na escola normal. Quer dizer, eu imagino que com essa decisão, a ditadura militar também acabou com o conhecimento que havia nessas escolas normais, porque devia ter ali um conhecimento a respeito de primeira a quarta, né? Do que hoje a gente chama de primeira a quarta, né? Naquele tempo, primeiro ao quarto ano. Não é isso? Então, isso tudo passou para a universidade, para a faculdade de educação. E a faculdade de educação, na mesma época, foi criada a pós-graduação. E o que aconteceu? As faculdades de educação, como todas as outras faculdades de humanidades e também de outras ciências, se dedicaram, assim, de uma forma prioritária à pós-graduação. Por quê? A teoria, porque era muito mais, vamos dizer, valorizado você
ser professor de pós-graduação Sim. e, ao mesmo tempo, você fazer curso para mestrado e doutorado, que começam nessa época. Então, valorizava-se muito mais aquele aluno, principalmente das grandes universidades, porque logo no começo não tinha pós-graduação em todo lado, não era só centros de excelência que tinham pós-graduação. Esses centros que deveriam ser os protótipos, os centros de formação de professores primários e secundários, vamos chamar assim, eles se dedicaram, e até hoje, fundamentalmente, prioritariamente, à pós-graduação. Então, esses professores davam aula no curso de graduação, mas, na verdade, todo o seu investimento intelectual, todo o seu tempo era dedicado para o seu próprio doutorado do professor, que começava a ter aí, não é, uma influência muito grande, aquele que tinha mestrado e doutorado, e depois que adquiriam mestrado e doutorado, a formar novos mestres e doutores. Sim. E até hoje isso se dá. Não é? Tá. A valorização dos centros universitários é na formação de pós-graduandos. Bom, a senhora falou da década de 70, quando os governos militares terminam com a escola normal, e que também coincide com a maior democratização da escola, desse ensino fundamental, da escola pública, com a primeira democratização e depois, mais tarde, 20 anos depois, a universalização do ensino de primeira a quarta, agora, na verdade, de primeira a nona, né? Eu entendo, os 9 anos, né? Não sei. Mas o que eu quero perguntar mais é justamente aqui que precisava de mais professor, porque se tem mais criança entrando na escola, mais professores são necessários. E é justamente quando, pelo que a senhora está contando, a formação de professores, de alguma maneira, do professor de primeiras letras, digamos, ela foi violentamente se tornou secundária. Exato, diminuída e mal formada. Tá. Porque as faculdades de pedagogia que se desenvolvem por todo lado, né, e as que preparam os professores de primeiro grau, eram faculdades, na grande maioria, as particulares. Né? Os professores que nós temos hoje aí de primeiro grau, na sua grande maioria, eu não vou saber dizer qual a porcentagem, mas eram professores formados por escolas particulares. Né? Então, elas se desenvolveram enormemente porque havia aí um campo, né, grande de trabalho. Passou a precisar cada vez mais. Se tem, no estado de São Paulo, tem hoje 6 milhões de crianças no sistema de educação. Digamos que, sei lá, não sei quanto grande parte disso... no Norte e Nordeste não eram nem formados nessas escolas de habilitação de primeiro grau. Sim. Eram professores leigos. Até recentemente, uma porcentagem muito grande era de professores leigos no Norte e Nordeste. Isso talvez ajude a entender melhor por que a educação brasileira no ensino fundamental está tão complicada, porque aumentou enormemente o número de alunos e, concomitantemente a isso, ao invés de ter uma ação do Estado no sentido de formar mais professores ou prepará-los, ao contrário, o Estado um pouco se retirou desse... E, ao mesmo tempo, se estabeleceu nessa época, exatamente, a partir dos anos de 1970, 80 principalmente, se estabeleceu, nós estávamos na ditadura ainda, né? Uma radicalização nas escolas, nas universidades públicas brasileiras, a partir da USP, da Unicamp e da Unesp, mas principalmente da USP, as faculdades de educação, uma radicalização ideológica, não é? Em grande parte influenciada por Paulo Freire, no caso brasileiro, mas, sobretudo, por Emília Ferreiro, né? A psicologia, a psicogenética e a linguística sofreram um grande desenvolvimento. E esse desenvolvimento, desde Piaget e etc., esse desenvolvimento influiu, não é, nos métodos de ensino, porque se descobre que a criança não é um ser absolutamente dependente e inferior. A criança tem a sua possibilidade de inteligência que vai se formando desde que nasce ou até antes.
Então, isso tudo foi uma descoberta impressionante para a época, né, dos anos 30, 40, 50, que influenciam depois, nos 70, no Brasil e em países da América Latina, em termos de alfabetização. Não é? Não é mais aceita, agora a ideologia entra de uma forma radical, de tal forma que é criado o que eles chamam de sistema construtivista, vai se construindo, não é? E a criança tem maior liberdade de aprender por ela mesma, cada uma tem o seu ritmo de desenvolvimento diferente, isso aí é descoberto também. Então, tem que se respeitar esse ritmo e as descobertas que a criança vai fazendo. Sim, mas o que tem isso de ideológico? O ideológico é o seguinte, que não se aceita, forma-se, vamos dizer assim, dois grupos. O grupo que mantém a ideia de que o ensino tem que ser fonético, isto é, pelos sons. Sim. Então, é o beabá, é a cartilha, é a forma tradicional, não é? Com disciplina, com as crianças sentadas na carteira, etc. Todo aquele sistema que é o ideal para alfabetizar. E alfabetiza-se rapidamente por aí. Sim. Aí há o oposto. São dois sistemas, um chamado modelo autônomo, que é este, e o outro modelo ideológico. Eles mesmos chamam de modelo ideológico, que é o sistema construtivista chamado. Sim. Então, o que se pretende? Neste sistema está absolutamente proibido o uso de cartilha. Não é? Isto é que é a radicalização maior. Não é? E o professor fica perdido, porque ele não foi bem preparado. Nem tinha escola para prepará-lo bem para o método novo, não é? Que não é bem um método, é um sistema. Então, a coisa fica tão fluida que os professores resolvem ensinar, porque não tem informação, eles falam a você que eles ensinam pelo método avançado, pelo método novo, mas, na verdade, eles não conseguem porque foi imposto de alto para baixo, é um ensino oficial no Brasil, e com isso ele vai ensinar da forma tradicional. Sem usar cartilha, ele ensina até mesmo de forma de letras, não é? Bota lá as letras todas no quadro e vai formando, vai montando as palavras de acordo com as letras. Então, é um sistema tradicional. Ficou tão embaralhado tudo que até hoje está meio complicado de alfabetizar a criança. E por isso mesmo você tem, às vezes, no jornal, a notícia de que as crianças da 4ª série ou do 8ª série não sabem ler direito ou leem sem entender o que está lendo. Muito obrigada pela entrevista, professora.